Imaginem só acordar com esta notícia. Um chefe de Estado, em funções, foi capturado em solo soberano por uma potência estrangeira. Pois é, foi exatamente o que aconteceu. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi mesmo detido por forças americanas. E nesta análise vamos mergulhar nos detalhes desta operação que é, sem dúvida, sem precedentes. E para começar, olhem só para esta frase do então presidente Donald Trump. No mínimo, inacreditável. Foi como assistir a um programa de televisão. Ele estava a falar da captura de um presidente de outro país, assistindo a tudo ao vivo, como se fosse, sei lá, o final da temporada de uma série. Isto já nos diz muito sobre a perspectiva do Washington, não é? Então, vamos diretos aos factos. A 3 de janeiro de 2026, Nicolás Maduro e a primeira-dama Cília Flores foram capturados em Caracas e de seguida levados para os Estados Unidos. Foi uma ação militar e política que abalou as fundações da diplomacia moderna. Nunca se tinha visto nada assim. Ok, a grande pergunta que fica no ar é: como é que uma operação desta dimensão foi executada? E com esta precisão toda, em território estrangeiro? Vamos então perceber os detalhes do que aconteceu em Caracas. A operação foi mesmo cirúrgica. Tudo começou de madrugada, com várias explosões a abalar a capital, Caracas. Logo a seguir, a captura de Maduro e da primeira-dama. De lá, foram rapidamente extraídos por um helicóptero militar para um navio de guerra americano que já estava no Caribe. E o destino final, uma cela em Nova Iorque. Tudo isto aconteceu em pouquíssimas horas. Impressionante. E a peça central desta extração foi o USS Iwo Jima. Atenção, isto não é um navio qualquer. É, na prática, uma base militar flutuante. Um navio de assalto anfíbio capaz de lançar aviões, helicópteros, o que for preciso. Só isto já nos dá uma ideia da escala e do poderio militar que os Estados Unidos puseram nesta missão. Certo, mas qual foi a justificação oficial do Washington para uma ação tão drástica? Vamos então perceber os argumentos, tanto legais como políticos, que foram postos em cima da mesa. E este é um ponto absolutamente crucial para se entender a posição americana. Para os Estados Unidos, Maduro não é um prisioneiro político. Ele foi detido para ser julgado como um criminoso comum num tribunal de Nova Iorque. E a lista de acusações é pesadíssima. Narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína, posse de armas. É esta base criminal que, na ótica americana, claro, legaliza toda a operação. Mas a coisa não ficou por aqui. A ação não se limitou à captura. Do ponto de vista político, os Estados Unidos deram um passo ainda maior, anunciando a intenção de gerir o futuro imediato da Venezuela. Trump disse que um grupo, e reparem nas aspas, um grupo nomeado por Washington, ia assumir o controlo até haver uma transição de poder. Agora, quem faria parte desse grupo? Isso ficou no ar. E do outro lado da barricada, como seria de esperar, a reação em Caracas foi imediata e muito forte. E esta citação do governo venezuelano resume tudo na perfeição. A linguagem usada aqui é de guerra, pura e dura. A operação é vista como uma agressão imperialista e a resposta é uma chamada às armas para defender a soberania nacional. E não foram só palavras. Na prática, o governo venezuelano declarou o estado de emergência e apelou mesmo à luta armada. Foram diretos na acusação. Disseram que as alegações de narcotráfico eram só um pretexto. O verdadeiro objetivo dos Estados Unidos, segundo eles, era apoderar-se do petróleo e dos outros recursos do país. E, claro, pediram o apoio e a solidariedade dos países vizinhos. Mas uma coisa destas não acontece de um dia para o outro, pois não. A operação não surgiu do nada. Vamos andar um bocadinho para trás no tempo para perceber como é que as tensões foram escalando até este ponto de ruptura. E esta cronologia mostra a escalada de forma muito clara. Vejam bem, em agosto de 2025, os Estados Unidos aumentam a recompensa pela captura de Maduro. Já é um sinal forte. Em novembro, as conversas por telefone entre os dois líderes falham e os Estados Unidos classificam o cartel de Los Solas, que acusava o Maduro de liderar, como um grupo terrorista. Em dezembro, a coisa aperta ainda mais, com a apreensão de petroleiros. Foi uma sucessão de passos, cada um mais grave que o anterior, que culminou no ataque de janeiro. No fundo, no final de contas, o que temos aqui são duas narrativas completamente opostas. De um lado, a visão americana: Maduro é um criminoso, o líder de uma organização narcoterrorista, ponto final. Do outro, a visão venezuelana: isto é simplesmente uma guerra colonial, uma desculpa para os Europa se apoderarem do seu petróleo. São duas realidades paralelas, totalmente irreconciliáveis.
Portanto, resumindo, assistimos a uma operação militar sem precedentes, justificada por acusações de crime organizado, mas que do outro lado é vista como puro imperialismo. E isto deixa-nos com uma questão fundamental para o futuro. Será que estamos a entrar numa nova era de intervenção, onde líderes podem ser responsabilizados criminalmente a nível internacional? Ou, pelo contrário, será que se abriu aqui um precedente muito perigoso, que pode minar a soberania das nações e todas as regras do jogo global? As implicações a longo prazo? Bem, essas, para já, são uma enorme incógnita.